Direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. 12:21, pois muito bem, estamos com o nosso quadro de entrevistas no ar e deixa eu trazer aqui alguns dados que a Associação Comercial passou pra gente hoje pela manhã. De acordo com a Associação Comercial de Campina Grande, as empresas familiares representam 80% das quase 20 milhões de companhias brasileiras. Isso representa cerca de 50% do PIB nacional. O presidente da Associação Comercial, Marcos Procópio, avalia que, inclusive, apesar dessa relevância, os negócios familiares não são longevos e apenas 12% das empresas com esse perfil, empresas familiares, sobrevivem após a terceira geração. Quando o cálculo leva em conta a quarta geração, Gustavo Xavier, essa sobrevivência cai para apenas 3%. Tendo em vista que nós temos tantas empresas familiares, mas quando o critério é a longevidade, os dados se mostram tão alarmantes assim, a Associação Comercial está promovendo um curso Família Empresária. E quem está com a gente para conversar um pouco sobre esse tema é o consultor empresarial e economista Osíris Lins Caldas, que inclusive será um dos palestrantes nesse evento. Osíris, muito boa tarde, bem-vindo à Paraíba, bem-vindo aqui a Campina Grande. É um prazer recebê-lo na Campina FM. Boa tarde, Lenildo, boa tarde, Gustavo, ouvintes da Campina FM. É uma satisfação estar aqui com vocês e poder prestar algumas informações que eu espero que sejam úteis para o empresariado local. Osíris, quando a gente fala de empresas familiares e dados como estes da Associação Comercial, a gente está falando de empresas nos mais variados portes, é isso? É, independente, é micro, pequena, média e grande empresa, estão dentro desse contexto, né? E essa longevidade, ela tem um pouquinho daquela história: pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Não só pelo conceito de valores, mas principalmente pela preparação profissional, né? A gente sente que a preocupação com a estrutura, com a governança do negócio familiar, ela não é tão técnica, ela é mais intuitiva, ela é mais do dia a dia, da rotina. Então é isso que a gente vem apresentar. A gente vem apresentar a questão da importância da harmonia do negócio, né, empresa, da família e do patrimônio. Às vezes você tem uma empresa que está até caminhando bem, mas os laços familiares já foram sacrificados por isso. E às vezes o negócio não está bem em função de situações da família. E muitas vezes os dois caminham bem, porém o patrimônio não está se valorizando, o patrimônio não está organizado. Esse patrimônio também no futuro para os herdeiros, né, sejam eles sucessores ou não, também vai comprometer digamos assim, a harmonia do processo. Os herdeiros das famílias empresárias brasileiras, eles no geral se preparam para assumir a responsabilidade, para pegar o bastão? Hoje em dia a gente sente uma preocupação com isso, mas ainda é muito pequeno, né? E há uma ideia errada, como foi colocado no começo, de que só as grandes empresas devem se preocupar com isso. De forma alguma, né? Nesse percentual, hoje 98% das empresas no Brasil, e no mundo não foge muito a isso, mas no Brasil são micro e pequenas empresas. Então esse é um percentual que representa a economia do país, né? São empresas, as micro e pequenas empresas são empresas, digamos assim, mais fiéis, porque os grandes grupos, quando você não está dando certo em um local, você remove, né? Coloca em outro, encerra aqui, coloca ali. As pequenas não, nós temos que sobreviver onde nós estamos. E isso gera o que a gente considera mais importante, é emprego e renda em grande quantidade. Não só a questão do PIB, né, de 50% ser da empresa familiar, mas a micro e pequena empresa representa, no geral, uma quantidade de empregos e salário, né, em um volume espetacular. Gustavo. Boa tarde, Osíris. A respeito dessa questão dos filhos de pessoas que têm empresas que se capacitam para assumi-las. Essa relação pai-filho, às vezes até eu já vi algumas vezes avô e neto que assumem a empresa, prejudica em algum ponto a administração dessa companhia, a relação familiar em empresas de grande porte dificulta o negócio? Às vezes sim. E como eu disse no começo, eu acho que falta a capacitação para isso, o preparo. Tem situações que você força seu filho a estar na empresa. Digamos que você é um comércio, você é uma indústria e seu filho quer ser médico. E muitas vezes o empresário não permite isso. Então você forçou uma situação. Isso prejudica,
né? A questão da relação familiar na empresa, ela pode ser extremamente positiva. Por quê? Porque normalmente quando isso está dentro de uma vocação, que é outra coisa importante, eu tenho 3 filhos na minha empresa, às vezes eu coloco nas áreas que eu acho que eles vão dar certo, mas eu não fiz um teste vocacional, ou não analisei as vocações para alocá-los nos setores corretos. Isso também traz prejuízo. Mas o que é que pode acontecer? Se essas pessoas estiverem encaixadas, preparadas, capacitadas, aquele sentimento de que isso é meu e eu aqui vou estar e vou fazer desenvolver, isso gera um comprometimento e provavelmente um resultado melhor. Porque o que é normal, eu estou numa empresa, sou um profissional, não sou da família, não sou, digamos assim, não tenho expectativas de desenvolver, eu vou esperar um bom momento, vou me preparar para uma nova empresa, né? Então, quando a família está bem estruturada e preparada para estar na empresa, há uma tendência de melhores resultados. Osíris, existe algum tipo de vinculação entre o conhecimento, a vivência e o contato do herdeiro de um patrimônio empresarial e as bases daquela empresa e esse processo que a gente viu aqui de desconstrução da empresa familiar? Grosso modo, trazendo até para o popular, os antigos tinham história de dizer assim, não sabe de onde veio, não sabe de onde a coisa veio. Aquela pessoa que de uma geração mais avançada não conhece a luta, o sufoco, as adversidades que o fundador daquela empresa enfrentou, que muitas vezes o filho imediatamente conhece, tem um contato maior, e à medida que vai se perdendo esse contato, vai havendo um processo de desvalorização e de perda desse legado dentro da empresa? Sim, acontece. É um dos princípios do curso, é o respeito ao fundador. Você concordando com seu avô, com seu pai, com seu tio, seja o que for, é uma coisa, mas o respeito tem que existir de qualquer forma. E outra coisa importante, a teoria diz, são 25 anos para você fazer um sucessor. Esses 25 anos é considerando que o sucessor, que o garoto veio do nada e foi preparado. Mas também nesses 25 anos está a competência desse preparo para o dono também, para ele também aceitar passar o bastão. Porque muitas vezes é ele quem dificulta, né? Então, dentro desse conceito, a questão de eu concordar ou não com a gestão é uma coisa, mas o respeito eu tenho que ter, né? E seguir algumas questões que já se tornaram cultura na empresa. O que é importante é também o fundador entender que para tirar do zero e trazer até aqui, ele foi fundamental. Mas nesse novo momento, para levar à frente e desenvolver dali para frente, talvez não seja mais ele o tão competente. Talvez os novos que estão lá estejam mais preparados para esse novo momento. Vamos dar um exemplo aqui, tecnológico bem diferente de anos atrás, quando ele começou, por exemplo. Então são situações que têm que ser analisadas, né, caso a caso, mas o importante é que haja o preparo. Por exemplo, nós aqui nessa sala poderíamos ser uma empresa e não seríamos familiares. Empresa familiar, perdão. Mas eu tenho a minha família, você tem a sua, né? Você tem a sua, então o que é que acontece? Em algum momento eu vou decidir se meu filho pode vir trabalhar nessa nossa empresa. E aí vem uma coisa importantíssima que também não se dá tanto valor: as regras do negócio, os acordos societários. Como é que isso vai acontecer? De que forma os filhos, netos, sobrinhos podem entrar? Cunhados, irmãos, todo esse povo está dentro, genro, nora, né? Então isso precisa ser formalizado, porque ele existe até na ideia, ele existe em algumas situações de reunião, mas isso precisa ser formalizado para acontecer. Um exemplo muito interessante é quando você é um pai, está com seus filhos trabalhando na empresa ou não, mas vamos pensar que estejam, e você tem 3 imóveis, eu vou dividir com Gustavo e Lenildo e Osíris. Aí dou uma casa para um, uma casa para outro, apartamento para o outro. Beleza, o patrimônio está garantido, já estou fazendo as divisões, vou antecipar situações para não haver problema de relacionamento. Aí Osíris diz, mas o apartamento de Gustavo vale mais do que a casa que eu tô. Por que é que eu ganhei essa casa? Né? Coisas normais de acontecer. Normal, todos os dias nós temos isso. O que é interessante? Preparo, treinamento, informação. Se você monta uma empresa patrimonial e põe esses 3 imóveis dentro e faz dos 3 filhos cotistas daquela empresa, isso fica 100% acordado. Outra coisa importante, nós somos sócios. Eu quero sair da sociedade. Quais são as regras para isso? Quais são os critérios utilizados para isso? Eu quero 1 milhão na minha parte. Aí você diz, não vale, só vale 500. Por que só vale 500? Mas nós não fizemos essa estimativa no começo, nós não definimos esse processo. Então, outra coisa muito importante dentro de uma sociedade, seja para os herdeiros ou para os gestores ou sucessores que lá estão, é definir, escrever
isso tudo para que tenha tranquilidade no futuro próximo, né? Então, a importância de você profissionalizar. Ô Osiris, eu queria saber se é recorrente e se é, qual é o tamanho do problema quando na empresa familiar a gente confunde a sala da administração da empresa com a sala de visitas das nossas casas. Isso acontece e muito, né? Por exemplo, eu hoje pela manhã já citei esse exemplo que numa empresa em Recife, por exemplo, nós criamos uma sala onde os assuntos da família tinham que ser tratados dentro daquela sala. Para que isso? Para ver se acostumava, né, a família a entender que ali fora tem que ser empresa. Imagine que a gente vai para um churrasco, minha esposa briga com o meu cunhado, né, no churrasco do domingo. Quando nós chegamos para uma reunião na segunda, o ambiente, você já percebe que não vai ter resultado aquele ambiente. Porque as questões pessoais estão tão fortes, foi uma situação tão crítica, que eu não vou conseguir desenvolver o trabalho que a empresa precisa, né? Então, isso é muito relevante. A sala da casa da gente, quando você está dentro de um negócio com sua família, ou só com sua mulher, ou só com seu filho, há uma tendência de misturar, há uma tendência de, né, complicar ou um lado ou outro, porque não é só o lado da empresa, é o lado familiar. Tem marido e mulher que deixaram de constituir o casamento porque os estresses do trabalho levaram aquilo ali. Tem filho que não fala com o irmão ou com o pai porque um é o financeiro e o outro é o comercial. Comercial quer gastar, financeiro quer economizar. Se você não trata isso de uma forma correta, esse estresse já começa e vai para dentro de casa ou vai para dentro da empresa. Então são coisas tão simples que estão no nosso dia a dia, mas que a gente não dá a devida atenção para, volto a dizer a palavra, profissionalizar. Isso precisa ser organizado, né? Não é todo dia, mas hoje nós somos a L Caldas Consultoria, a Torres e Andrade Planejamento Sucessório, é uma empresa que trata exclusivamente disso, porque é tão necessário hoje em dia. E o que é que o empresário faz? A Associação Comercial de Campina Grande está apoiando esse projeto, está construindo, está realizando, porque sabe que hoje, quando você chega numa situação de colocar as empresas e o empresariado dentro desse contexto, eu acho que se a gente for, vai dar esse número aí, 98% não se preocupam em entender que isso é o futuro do seu negócio. E, pasmem, os antigos diziam, e quando você vai para as estatísticas hoje, os negócios que não deram certo, ou que morreram com 2, 3, 4, 5, 10 anos, normalmente é porque se confundiu apurado com lucro. Então, isso é outro problema que precisa ser administrado. Imagine você, Gustavo começou uma empresa sozinho, casou, são 2, teve 3 filhos, já somos 5. Aí o irmão depende dele, somos 6. Aí o filho tem filhos, somos 8. Isso por si só já é pesado. Imagina a minha estrutura de empresa. E imagine quando eu pego esse povo todo e boto dentro dela para poder baratear custo, para dizer que eu vou pagar menos. Imagina como isso fica complicado. Osiris, a respeito dessa divisão do que é pessoal, o que é salário próprio e o que é dinheiro da empresa, é normal conversar com empresários que têm empresas familiares que confundem o que é o apurado, o que é o arrecadado pela empresa para o que é aquilo do dia a dia, não separam um salário próprio, não define um valor mensal ou até anual às vezes, e todos os meses fica fazendo certos saques para coisas familiares. Como convencer o empresário de que não é adequado fazer esse tipo de retirada uma hora ou outra sem planejamento, já que ele entende que aquela empresa é esticado, uma extensão da sua casa? Eu acho que a gente tem um problema muito grande, e eu acho que o Brasil é muito forte nisso, não preparar para o negócio, não preparar para o empreendedorismo, né? Então, se eu começo um negócio meu, comecei aqui uma empresa de sapatos, uma empresa de serviço, e eu hoje faturei, por exemplo, 100 mil reais nesse mês. Se eu tirar minhas despesas, eu vou tirar 90 mil reais. Me sobra 10 mil reais. Mas aquilo é o lucro? Não. Ali você às vezes tem que tirar um prolabore, uma distribuição de lucro que fosse. Vai lhe sobrar, sei lá, 4 mil reais. Vamos fazer essa conta aqui de padaria. Só que eu tenho que pagar meu plano de saúde, eu tenho que pagar a escola do meu filho, eu quero pagar a segurança, pagar meu condomínio. Aí essa conta passa dos 4 mil. Não é? Aí eu, além de usar o meu prolabore, eu entro no dinheiro da empresa. Por quê? Porque eu preciso pagar minhas contas.
Então, eu não me ajusto à empresa. Eu faço a empresa se ajustar à minha necessidade. Você começa a fazer o quê? Sangrar a empresa. É isso que leva. E, dando uma noção mais prática, digamos que o seu negócio está muito bem, faturamento muito alto, volume de dinheiro muito alto. Só que o teu lucro não é alto como o teu faturamento. Aí você compra uma casa num condomínio em Campina Grande, um apartamento na praia em João Pessoa, você compra um sítio no interior aqui, seja em Patos, Cajazeiras. Aí você faz, mas é prestação, eu dividi, tá muito, muito leve. Leve para o seu faturamento, não é leve para o seu lucro. Né? Quando você compra, antigamente a gente dizia muito, compra uma Hilux, uma caminhonete, primeira coisa que o cara faz. Na realidade ele podia ter um Gol, mas ele comprou uma Hilux. E o Gol em 36 vezes. A Hilux ele comprou em 5. Aí você começa a sangrar, é feito o cupim. Quando o cupim aparece, ele já comeu a porta. Quando ele começar a botar aquele pozinho, pode preparar, porque provavelmente você vai trocar a porta em breve. É o caso das empresas, são as questões das perdas. E essas perdas, às vezes, são invisíveis. Por isso, a necessidade do cuidado de preparar antes. Que eu sempre brinco dizendo, procure trazer o paciente no check-up. Nós estamos aí no mês de outubro rosa, né? Prevenção, maravilha. Check-up, maravilha. Mas se o paciente já está com um problema muito sério, já está na UTI, para você recuperar é quase um milagre. E as empresas esperam por isso, às vezes, para contratar. Outra coisa muito importante, empresário parece que não quer nem ver contador, nem advogado, nem o pessoal de TI, porque é um negócio que ele não entende, que não lhe compete, que é complicado, quando na realidade deveria ser encontros mensais, trimestrais, formalizados. Porque ali também mora coisas que ele desconhece e muitas vezes ele faz e faz errado dentro desse processo. Osíris, cá para nós, mas as empresas precisam de uma condução profissional, de uma certa frieza nas decisões, de uma perspectiva técnica, mas a gente sabe que no ambiente familiar os amores e as mágoas são sempre muito veementes. E quando isso é trazido para dentro do ambiente empresarial, ou seja, aqueles amores que não conseguem enxergar muitas vezes que aquele familiar não tem a competência para estar no cargo, na função que eu quero deixá-lo. Ou então aquela mágoa que começou lá no churrasco que você falou, que a carne estava passada de mais ou de menos, e eu trago para dentro da empresa. Conflito ou a necessidade de decisões difíceis, como muitas vezes trocar alguém de função. Quando de uma empresa familiar, eu acho que evidentemente se torna algo muito mais complicado de se lidar, né? E aí entra a capacidade do gestor de ter frieza, clareza e imparcialidade. E uma sugestão que eu sempre dou é a seguinte: quando a gente está com um problema muito sério de saúde, muito sério, a gente vai para o médico e o médico faz os exames, faz o diagnóstico e prescreve o remédio. O que é que nós fazemos? Seguimos, né? Então, se você está numa situação que o emocional está pesando demais, porque pesa, a gente não pode fugir à realidade, temos que ser, digamos assim, sinceros com o processo, traga ajuda externa. Vá buscar uma consultoria. Se for um caso fiscal, tributário, vá buscar uma empresa de contabilidade preparada. Se é um caso judicial, vá buscar um escritório de contabilidade, um advogado, e tente seguir, porque às vezes nós não temos condições de fazer isso. Você demitir um filho seu, nós temos um caso emblemático no Brasil, que é de Abílio Diniz, no Pão de Açúcar, que tirou a família todinha. Perfeito. Lembra disso? Exato. Mas aquilo é uma coisa rara para você ter esse pulso, esse emocional pronto para isso. Então, vamos buscar ajuda externa. Imagine a briga naquele caso, a relação como ficou dentro da família e a coragem de se fazer algo desse tipo, né? Ou talvez tenha quebrado e nunca mais seja reestruturado. Então, às vezes, você buscar ajuda para isso facilita esse processo, né? Olha, o professor jurista Jurandir Eufrazino manda uma mensagem aqui pra gente dizendo: Lenildo, quando marido e mulher convertem o seu contrato de casamento para casamento com separação total de bens, esta situação extingue na prática uma empresa familiar. Muito bem, obrigado à participação do jurista, do professor Jurandir Eufrazino. Trazer o professor Jurandir aqui, né, Gustavo? Faz um tempo que ele não vem conversar com a gente. O momento é de partilhar a herança, sobretudo diante da morte daquele fundador da empresa, daquela pessoa que criou a empresa, daquela pessoa que era a âncora da empresa. É um momento crítico para um negócio familiar? O partilhar? Sim. Se ele não foi preparado, se ele não foi estruturado, vai ser complicado. Eu sou filho único, Osíris. A questão emocional, eu não precisava tanto me preocupar, porque eu era o único herdeiro. Mas
eu não tinha na época o conhecimento, a informação que eu tenho hoje. E minha mãe dizia, vamos fazer as doações, e não iam. E meu pai morreu, e eu paguei um imposto absurdo de algo que só era meu, né? Por quê? Porque não houve uma preparação. Então, quando você não estrutura, a possibilidade de problema é grande. Entretanto, uma coisa importante, talvez maior do que a herança seja o problema de gestão do negócio. Tem empresário que morre, tem 50 bens como patrimônio e a família só sabe de 15, de 20. E uma boa parte está em nome de terceiros, e esses bens, metade deles não voltam, porque o terceiro, com a morte dele, não devolve os bens. Não aceita fazer o que tinha sido acordado. Ou seja, são muitas situações que o que prega a boa governança é que você prepare antes, porque é um assunto que a gente não quer tratar, não quer falar, mas quando acontece, às vezes é um desastre para os envolvidos, é um problema para os envolvidos. Osiris, digamos que eu seja um empresário, fundador de uma empresa, tenho 2 filhos e ambos trabalham nessa empresa em cargos de confiança, mas como fundador, eu que resolvo as principais coisas da empresa, administro. Então, com certa idade, resolvo sair dessa companhia e deixar os filhos. Como resolver qual filho vai assumir a presidência da empresa? Qual que vai ser o chefe real, de fato, daquela companhia? Isso é um dos casos mais críticos quando chega essa situação dentro da relação. O que normalmente facilita é você, desde o princípio, vir definindo, primeiro, aquela questão da vocação, entregar setores corretos às pessoas, e você ter um critério, você ter escrito as regras do negócio no sentido de sucessão. Por exemplo, você pode, eu estou citando aqui um exemplo, criando um cenário, você pode dizer que o filho mais velho foi o primeiro que entrou, é o que está mais preparado. Os outros, quando vão entrando, se forem sabendo disso, o respeito vai acontecer. Em muitos casos, os próprios filhos, ao longo de um processo de organização, eles já percebem que aquele irmão mais novo, mais velho, está preparado. Eles vão seguir esse processo. E muitas vezes se torna uma gestão compartilhada. Você define que por 5 anos a presidência do grupo vai ficar com José. Depois dos 5 anos ficou decidido que a presidência do grupo está com Maria. Por quê? Porque isso também foi visto que é possível e que eles são capazes. Lembrando uma coisa muito importante. Nós queremos nas empresas que as pessoas façam o que eu fazia da mesma forma que eu fazia. E não é assim que funciona. Então, um pai que começou uma indústria, que mexe com a parte de transformação, e ele era muito bom na mecânica do processo, porque a empresa começou isso, era fundamental, o filho, X, ele é competente na área comercial. A filha Y é competente na área financeira. Se o filho X assumir aquele foco que o antigo fundador dava na parte de mecânica, será diferente. A empresa vai ter sucesso, só que agora com foco mais comercial, porque é o perfil do novo presidente. Assim, a mesma coisa com a filha, se ela assumir, vai ter sucesso também a empresa, mas o foco será financeiro. Então, tudo isso faz com que seja necessário você entender essa sua empresa. Ou seja, muitas vezes nós nos preocupamos com tudo, e é importante, margem, venda, faturamento, mas nós não nos preocupamos de voltar os olhos para dentro e entender como está a minha estrutura, porque a gente está falando dos filhos, mas isso é o meu gerente, isso é a minha logística, e eu preciso tratar isso para dentro, e nós normalmente tratamos isso para fora. Sobre o curso Família Empresária, realizado pela Associação Comercial, vai acontecer no dia 10 de novembro, das 8 às 17h30, na própria Associação Comercial, e o Osiris está conversando aqui com a gente, exatamente, vai ser um dos palestrantes. Osiris, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Meio Dia, um tema tão importante, e a gente vai até estar acompanhando no dia esse evento e esse curso. Muito obrigado. Eu só quero deixar registrado assim, vai ser lá na Associação Comercial, Avenida Floriano Peixoto 715, os telefones para contato. O da própria associação, o fixo, que hoje é o 3341-3306, vou repetir, 3341-3306, e nós temos também os celulares para facilitar, do Elton, que é o 83 98650-6643, 98650-6643, ou o meu, diretamente, que é 81, código é de Pernambuco, 99973-7960, 99973-7960. Será uma satisfação
poder divulgar isso e sedimentar alguns conceitos para o empresariado da região. Muito obrigado pela sua participação no Jornal Obrigado a do Meio-Dia. vocês. São 12h46. Estamos apresentando Jornal do Meio-Dia.